Então, esta é uma nova sessão do Laboratório de Investigação do Mestrado em Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona. Como sabem, este espaço inicialmente era um espaço presencial, era realizado à hora do almoço, digamos assim. Foi uma experiência que fizemos em anos passados, antes da pandemia. Realizámos várias sessões, que vocês podem até ver, ouvir no YouTube da ciência, no canal YouTube da Ciência das Religiões, portanto, vários que realizámos, mas depois veio a pandemia, veio baralhar isto tudo, então agora estamos a fazer desta forma e também até podemos ter presentes mais pessoas, e aí já fazemos a esta hora, que é mais conveniente. Portanto, este é um espaço para que os nossos alunos, investigadores, docentes, pessoas que estão a desenvolver algum tipo de investigação ou algum estudo, partilhem connosco, e no caso particular dos mestrandos, que estão a preparar a apresentação da sua defesa, da sua dissertação, como é o caso, até se aplica, até tem outra aplicação, tem outro objetivo também, que é ajudar esses alunos a fazer uma apresentação no tempo exatamente que vão ter quando for perante o júri a defesa da sua dissertação, para se organizarem, não é? Porque depois na defesa terão aqueles 20 minutos para apresentar o trabalho, e não é só o trabalho que conta, o trabalho escrito, é também a forma de apresentação, etc. Portanto, isto é um treino também para esse efeito, que eu penso que é muito, muito útil. Além disso, nós temos depois, além destes 20 minutos, que a Inês vai apresentar a sua investigação, nós temos depois a oportunidade de colocar-lhe questões, não é? Enfim, dúvidas que nós tenhamos, ou chegas, ou enfim, algumas perguntas, eventualmente, e será enriquecedor para todos, não é? Com certeza. Portanto, a Inês já tem, ainda não temos o júri aprovado, mas já está, enfim, constituído, é uma questão formal, irá à Comissão Científica para aprovar e depois marcar a data, mas ela já está preparada para a apresentação da sua dissertação, que é sobre, pois eu peço que quando começar a falar diga o tema concreto, que eu não tenho agora aqui, sei que é sobre a Jornada Mundial de Juventude, se não estou em erro, e portanto que creio que estava prevista para este ano, não é? 2022. Em 2022. Mas vocês já vão ver o que é que aconteceu, porque já não vai ser em 2022. Estava aqui a pensar que era 2021, por causa da pandemia já não podia ser, mas pronto. Ok, então Inês Borges, a nossa mestranda, vai apresentar a sua investigação à volta deste tema. Faça favor, tem 20 minutos mesmo, está bem? Ok, vou então partilhar convosco a minha apresentação em PowerPoint também. Conseguem ver? Ainda, agora sim. Sim? Paulo. Conseguem ver agora em modo de apresentação? Sim, agora está ótimo. Ok. Obrigada por estarem todos aqui hoje, por me ouvirem e ouvirem a apresentação do meu trabalho, que se chama Jornada para a Vida, Jornada Mundial da Juventude, Impacto nos Jovens Portugueses. Tem como objetivo perceber de que forma é que as várias Jornadas Mundiais da Juventude produziram efeitos na juventude católica portuguesa e delas retirar ensinamentos que possibilitem que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, que se vão realizar aqui em Lisboa em 2023, se realizem com resultados semelhantes ou até melhores que as edições anteriores. Passando então agora a explicar a origem das Jornadas Mundiais da Juventude e os seus objetivos, penso que é importante referir que tudo começou a 1 de janeiro de 1985, o ano em que a ONU definiu aquele como sendo o ano da juventude. E este foi um marco que despertou no Papa João Paulo II a ideia de se realizar um evento a nível mundial para os jovens, e nesse mesmo ano ele convidou os jovens a encontrarem-se com ele no ano seguinte
na Praça de São Pedro, e em 1986 deu-se então a primeira edição das Jornadas Mundiais da Juventude. A finalidade da Jornada Mundial da Juventude é contribuir para a evangelização dos jovens, para celebrar a fé em Jesus Cristo, mostrando o rosto jovem da Igreja. A JMJ é um evento que tem por norma a duração de uma semana, com um programa definido para dar a conhecer aos jovens a mensagem de Jesus Cristo, com temas propostos pelo Papa sobre a existência cristã. À exceção de algumas edições, como verão a seguir, a JMJ realiza-se 2 em 2 ou 3 em 3 anos, sendo que uma vez é na Europa, outra vez é noutro país fora da Europa. Portanto, aqui tem uma tabela das várias edições da JMJ que já aconteceram, com o ano, a cidade e país, continente, número aproximado de peregrinos e o Papa que presidiu. Vou dizer-vos assim rapidamente os temas. Da primeira jornada foi 1 de Pedro 3,15. Todos os temas são um versículo bíblico escolhido pelo Papa. Então, 1 de Pedro 3,15, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos peça. Depois a segunda, 1 de João 4,16, nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. Terceira, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em 1991, recebestes um espírito que faz de vós filhos adotivos, Romanos 8,15, perdão. Em Denver, 93, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10,10. Depois, em 95, que foi a jornada com mais participação até hoje, João 20,21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Em 97, Mestre, onde moras, vinde e vereis, João 1,38, 39. Depois, novamente em Roma, o Verbo fez-se carne e veio habitar connosco, João 1,14. Depois em Toronto, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Mateus 5, 13, 14. Em 2005, Mateus 2,2, viemos adorá-lo. Sydney, em 2008, Atos 1,8, ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Em 2011, Colossenses 2,7, enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. No Rio, ide e fazei discípulos entre todas as nações, Mateus 28,19. Em Cracóvia, 2016, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Mateus 5,7. E por fim, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1,28. Portanto, passando agora para a parte da valorização dos jovens na Igreja, é importante que eu refira que foi realizado um inquérito por questionário para este trabalho. E uma das perguntas que foi feita foi: participares numa ou mais jornadas contribuiu para a tua vida ativa na Igreja? 62,5% das respostas foram positivas, sendo que apenas 7,3% delas foram justificadas, como se pode ver aqui nestes dois exemplos. Por exemplo, dediquei-me mais ao voluntariado nacional e internacional, e sim, é como se fosse um bálsamo para revitalizar a minha fé. Já 37,7% das pessoas respondeu que não, uma vez que esta maioria destas pessoas disse que já era ativa na igreja e na paróquia quando foi à JMJ, por exemplo. Esta pessoa disse: sempre vivi a JMJ em momentos ativos da minha vida eclesial, porque nunca deixei de ter uma vida de igreja ativa. Isto é uma questão importante, uma vez que os jovens são um grupo que se sente desvalorizado na igreja, sentem que não são ouvidos e por isso urge desenvolverem-se mecanismos que levem a fixar os jovens às suas paróquias e a atrair outros mais, a fim de dar continuidade à missão da igreja, que é evangelizar. Há muitos jovens que, depois do sacramento do crisma e pouco mais tarde, se afastam da igreja exatamente porque não se sentem ouvidos, não se sentem-se desfavorecidos, diria. Passando então agora para a parte do impacto que as jornadas têm nos jovens, é importante que se faça uma caracterização dos jovens que responderam ao questionário. As pessoas que responderam ao questionário foram pessoas que já participaram na JMJ, são uma pequena amostra,
claramente de todos os portugueses que já participaram no evento, e nesta amostra podemos constatar que a maioria das pessoas que respondeu é feminina e que houve, peço desculpa, e que houve uma maior tendência a participar numa JMJ entre os 18 e os 22 anos. Depois, também se pode ver que uma grande parte das pessoas participa apenas numa edição da Jornada Mundial da Juventude e a grande maioria dos inquiridos participou na edição de 2016 em Cracóvia. Na pergunta, no mesmo inquérito, que impactos tiveram as jornadas na tua vida, observou-se que a palavra ou sinónimos que se repetiu mais foi a palavra fé. 42,3% das respostas provou que a JMJ tem um impacto na fé das pessoas e 29,3% dos inquiridos usou a palavra conhecimento para falar de si próprio ou dos outros. Por exemplo, vamos aqui ver, conheci um Deus, numa delas conheci o meu marido. Depois, por exemplo, vocacionalmente não diz conheci, mas a pessoa fala de si própria, conheceu-se a si próprio vocacionalmente. Depois, por ser uma peregrinação mundial, os jovens precisam claramente de um alojamento. E neste questionário, grande parte das pessoas, como se pode ver ali no gráfico, ficou em pavilhão escolar ou desportivo ou em famílias de acolhimento. E para se perceber se esse tipo de alojamento tem uma grande influência ou não numa vivência da JMJ, perguntou-se se antes que se fosse outro tipo de alojamento a experiência seria muito diferente. Porquê? Ao que justificadamente a maioria disse que sim. Tendo sido observado que destes 36,2%, a grande parte ficou em famílias de acolhimento. Já as pessoas que disseram que não, justificaram a sua resposta dizendo que o alojamento pouco importava, uma vez que só paravam lá para dormir. Tentou também entender se os hábitos dos países de acolhimento das Jornadas Mundiais da Juventude eram diferentes, por forma a perceber se podia ser um fator impactante na experiência. 52% das pessoas disseram que sim, dizendo que, por exemplo, o Panamá e o Brasil são países muito mais festivos que Portugal, já a Alemanha e a Polónia são países mais, entre aspas, sérios. Por outro lado, 47,5% disse que não, por exemplo, disse que Espanha era praticamente igual a Portugal, tal como a Polónia, tirando a parte gastronómica. Eu achei muito interessante que aqui a Polónia, umas pessoas disseram que era muito diferente, outras pessoas disseram que era muito parecido. À pergunta como descreves a tua experiência como peregrino ou voluntário, apesar de terem sido usados adjetivos diferentes, de uma forma geral os peregrinos queriam dizer que foi uma experiência tão impactante que usaram estes exemplos. Foram poucas as pessoas, por exemplo, está aqui, este podia ser melhor, foram poucas as pessoas que disseram que não teve um grande impacto na sua vida. Pois, como vimos que grande parte dos inquiridos foi à jornada 2016, a maior parte das respostas recaíram sobre o mesmo. As palavras que o Papa Francisco disse sobre sair do sofá. Outros mencionaram que a própria presença e os gestos do Papa foram mais marcantes do que as próprias palavras, e achei interessante que as pessoas que foram a Madrid, toda a gente falou, ou quase toda a gente falou, sobre o facto do Papa Bento XVI ter ficado com eles no meio de uma chuva torrencial. Por exemplo, aqui esta pessoa escreveu: o Papa que iniciou a vigília mesmo com uma tempestade gigante. Portanto, à pergunta, recomendarias a alguém participar numa Jornada Mundial da Juventude? Parece que a resposta é unânime, 99,4% das respostas foram afirmativas, e como esta pergunta pedia justificação, duas das respostas, apesar de não dizerem que sim na primeira parte, justificaram e deram a entender que sim, que recomendariam, e houve apenas uma pessoa que disse que talvez recomendasse. É unânime e que dá para entender que a experiência é tão marcante para quem participa que quer que o outro tenha a mesma experiência, não é? Passando para a terceira parte. Jornada à margem do Tejo, um desafio e uma oportunidade. Sobre o que se está a preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, já algumas coisas estão a ser feitas.
inclusivamente muitas delas já aconteceram depois da entrega do meu trabalho, mas vou apresentar-vos estas, começando aqui pelo CES e pelo Rise Up, que são catequeses para adolescentes e jovens respectivamente. Os dias 23, que se realiza, é um evento que se realiza mensalmente, em que cada diocese tem uma dinâmica para os jovens. O Faz Missão, em que os jovens são chamados a fazer uma boa ação com caminho para a Jornada Mundial da Juventude. E depois temos assim outros elementos importantes, como a sede do Comitê Organizador Local, que já foi inaugurada, a recepção e a peregrinação dos símbolos oficiais da Jornada Mundial da Juventude, que já chegaram a Portugal, como estão a ver ali naquela fotografia na Sé, mas ainda não iniciaram a sua peregrinação. E, por fim, o próprio logotipo e o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude. Um percurso desafiador. O grande desafio neste percurso de preparação tem sido, sem dúvida, a pandemia, e isto foi algo que atrasou tudo, inclusivamente o próprio evento, que, como referi há pouco, estava marcado para 2022, mas foi adiado para 2023, mas apesar destes transtornos, em entrevistas aos membros da organização, percebeu-se que há sempre um lado positivo em tudo, e toda a gente que foi entrevistada disse que, apesar de ter atrasado tudo, também veio trazer mais tempo para preparar. Depois, através do questionário, também se tentou perceber o que marcou de forma positiva e negativa nas jornadas, para que, em casos positivos, para se reproduzir em 2023 ou até melhorar, e em casos negativos, para se evitar repetir. Foi também questionado aos inquiridos se gostariam de participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e de que forma gostariam de o fazer. 88,1% disse que sim, os 11,9% que disseram que não gostariam de participar deve-se à idade, por já não se considerarem jovens. E a segunda parte desta pergunta era de resposta aberta, e surpreendentemente, não sei como, 20,7% destas pessoas respondeu que gostava de ser peregrino e voluntário ao mesmo tempo. Já as pessoas que disseram que queriam ser só peregrinas ou só voluntárias, como podem ver ali, a taxa também é muito próxima. Em relação às expectativas para 2023, esta questão foi colocada também nas entrevistas, não foi só no questionário, e também percebi que foi uma pergunta que foi feita, que tem sido feita também nas entrevistas feitas pelos órgãos de comunicação, principalmente da Igreja. A esta pergunta, poucos declararam ter expectativas, não ter expectativas, aliás, peço desculpa. Já a maioria disse ter expectativas boas, altas, e apontaram que em Portugal existem condições identitárias como um sentido hospitaleiro e que somos, também temos a parte religiosa e turística também bastante desenvolvida. Houve uma preocupação geral que foi, há muito receio em relação à pandemia, mas mesmo assim há pessoas que ainda têm, nas suas respostas transpareceram terem confiança e superação neste sentido, e é de referir que as afirmações de reforço da fé e de maior aproximação a Deus repetiram-se bastantes vezes nas respostas. Portanto, agora chegando ao fim, a presença dos jovens portugueses nas Jornadas Mundiais da Juventude foi gradualmente fazendo-se sentir cada vez mais nas várias edições, principalmente nas europeias. De facto, a Jornada Mundial da Juventude é um evento marcante na vida de quem participa e grande parte das vezes renova o olhar dessas pessoas sobre a sua vida. As expectativas para a próxima edição em Lisboa
são grandes, tanto por parte de quem está a organizar como de quem quer participar, e é importante que a organização da jornada tenha em conta o que correu menos bem e o que correu melhor também nas edições anteriores, para que os mesmos erros não se repitam e até que se possa melhorar o que foi marcado como positivo pelos inquiridos. Por fim, importa dizer que a JMJ é um tema muito vasto e que este trabalho não esgota o tema e, por isso, abre portas a futuras investigações dentro do âmbito para que possam contribuir até para a próxima edição e, quem sabe, para as seguintes. Não sei se ainda tenho tempo. Professor, conte-me se ainda tenho tempo ou não. Tem sim, mais 4 minutos ou 5. Ok, pronto. Então, o porquê de eu ter escolhido este tema, eu participei, tive a graça de poder participar em 2016 na Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, tal como a maior parte dos inquiridos, e foi realmente uma experiência muito marcante na minha vida, a começar por esta fotografia aqui. Isto foi no segundo dia das Jornadas Mundiais da Juventude, eu torci o pé, e isto penso que foi algo que tornou a minha experiência única, e porque eu tive a graça de poder ficar em casa, não participei diretamente na jornada, é um ponto negativo para mim, mas por um lado tornou-se ainda mais positivo porque eu conheci melhor a minha família de acolhimento, está ali o meu pai de acolhimento, fiquei com portuguesas em casa e ganhei uma família, ainda hoje tenho contacto com eles e foi uma experiência tão marcante que eu estou hoje a acabar o curso, vou emocionar, estou hoje a acabar o curso em Língua e Cultura Polacas, e pronto, fiz vários amigos ao redor do mundo e pronto, foi uma experiência muito marcante também. Espero também poder participar em 2023 como voluntária, e gostava muito, muito, muito que fosse uma experiência que todos os jovens pudessem ter, porque realmente é uma experiência única e marcante. Obrigada. Ok. Acabou? Acabou. Tá bom. Muito obrigado.